Aqui eu tenho uma tábua de carne, né, que é reciclada. Ela é de um plástico rígido. Também tenho lâminas para estilete. É um conjunto de várias lâminas. Meu estilete, a régua, a caneta e a pistola de bola quente. E o material a ser usado para confeccionar oratório, que é caixa de leite. Primeiro passo, vamos marcar a abertura, mas antes disso é bom calcar as bordas para que ela fique bem quadradinha. Vamos lá. Como vocês veem aqui, ó, tem a emenda da caixa. Eu prefiro fazer a abertura deste lado, que é o uniforme. Primeiro passo é fazer a medida da abertura. Na parte inferior eu deixo 1 centímetro. Dei o primeiro risco e aqui nas laterais também vou marcar 1 centímetro. Feito isso, agora eu vou fechar já na altura aqui dos 11 centímetros, que é a abertura da porta nas partes laterais. Esse risco reto para tirar o meio, e aqui a escolha fica à vontade. Eu gosto de fazer arqueado, mas você pode fazer triangular, pode fazer com sinuosas, e aqui eu vou seguir esse modelo, que é o arqueado. Marco o meio, dou 2 centímetros para cima e faço a curva. Para quem não tem essa facilidade de fazer uma curva com mão livre, você pode pegar um objeto redondo e pôr aqui e passar, que seja nessa medida aqui. Caso ele terá, aqui eu vou dar só exemplo, mas no caso ele terá que ter 7 centímetros para poder fazer a curva inteira. Ficará do mesmo jeito. Feita a marcação, agora vem a abertura. Sempre com muito cuidado quando for usar estilete. Aqui você tem duas formas de abrir, totalmente com estilete, ou você pode usar também a tesoura. Seguindo a linha. Feita a abertura, agora o próximo passo. Caso a caixa tenha sido lavada recentemente, tem que secar. É bom sempre bem lavar a caixa bem, porque para não ficar resíduo do leite, o leite seca e pode ficar com dificuldade para lavar. Então, retirou todo o leite, se vai usar a caixa, é bom lavar logo assim que tira o leite. Agora vamos cortar só essa parte daqui, dessa tampinha, para ela não dar muito volume. Também com a tesoura. Então vamos revestir toda a caixa com o próprio material de caixa de leite, feito à base do oratório. Agora vamos trabalhar todo o acabamento de fora, que será a testeira, a base aqui, que será um fundo sobreposto a esse, né, que tem essa curva aqui, esse desnível. Também dá o acabamento na parte superior para cobrir a abertura da tampa, e aqui terá também um outro revestimento, todo com o mesmo material da caixa, né, que é papel cartonado com um acabamento de alumínio,
e será feito dos dois lados. E dentro já vem assim, feito a base. Eu vou usar de novo o estilete. O estilete é bom usar sempre só uma pontinha para que ele não fique oscilando. Essa tesoura, ela é uma tesoura de poda de videira e roseira e você encontra em lojas de agronegócio. Vamos pegar essa caixa agora e abrir ela totalmente para poder fazer o acabamento e revestimento do oratório. Abre sempre na emenda. Vou usar essa parte, eu calco ao contrário. Então, para o acabamento externo, eu vou cortar assim 3 caixas para ter uma margem, né, de segurança no acabamento. Feito a abertura, agora eu vou trabalhar o acabamento. Então eu tenho que fazer a abertura, essa mesma abertura neste aqui, que vai revestir a base já feita. Com a abertura que tirei da base, vai servir de molde para fazer a abertura aqui, onde vai ser colada nessa frente. Como essa base aqui já vai ser o acabamento, então eu vou virar o avesso e aproveitar já o desenho e deixar bem certinho para que seja colocado aqui, ó, na medida. Traz leite, aviso importante. A vaca tá certinha, mas na dúvida você vem e vai medindo aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Depois de colocado tudo 1 centímetro aqui, aí você vai marcando desse lado, então você não vai, deixa eu ver certinho aqui. Agora se faz a abertura. Como vocês viram, eu fiz essa abertura toda no estilete, mas também pode ser feito na tesoura, como eu fiz na anterior. Antes de colar, eu vou tirar essas partes aqui que dá volume e essa outra aqui. Caso você veja que fica parecendo um pouquinho da de trás, aí você pode
dar um corte nela para que fique só da frente aparecendo, que é o acabamento. No caso, vou tirar aqui meio milímetro para dar essa margem de segurança. Na verdade, estou tirando 1 milímetro. Hora de colar, vou passar a cola aqui, para depois aplicar essa base e depois passo nas laterais. Sempre que trabalhar com a cola quente, ter bastante cuidado, que como o nome diz, quente. E na hora de aplicar, coloca aqui nas margens. Como vocês estão vendo aqui na parte de trás, falta um pedaço, mas não tem problema, que vai ser colocado essa aqui e sobreposto uma parte inteiriça. Feito isso, vamos ao nosso próximo passo. Vou aproveitar esses dois riscos para fazer tipo uma caixa com uma borda de 1 centímetro, que é a mesma altura que tem aqui, para dar o acabamento neste fundo aqui, que tem esse desnível. E ficar neste nível aqui também. Sempre procurar trabalhar o avesso, porque a parte prateada está sendo o acabamento. Repete-se as medidas do fundo. Aqui eu vou fazendo o retângulo já com a margem de 1 centímetro. Nesses cantos, para fazer a colagem, eu vou dar um corte na altura de 1 centímetro, na mesma posição também do outro lado, e calcar ao contrário. Lembrando de colocar a dobrazinha, essa dobra onde vai ser feita a colagem, para dentro, para que não dê volume laterais.
Com auxílio da régua, você calca aqui. A gente faz o mesmo no outro lado. Peça pronta, agora é só colocar. Como você vê, ela fica bem encaixada, não tem a necessidade de você passar a cola. Mas querendo passar uma cola, também pode ser, mas a cola você só vai passar aqui nesse acabamento para prender os dois. Ele entra super firme, ó. Bem compacto e dá o acabamento que eu falei. E o nível aqui. O bom dessa cola é que a parte que ela passa em excesso é só você passar a pontinha da tesoura, sai, e fica livre. Feito isso, então vamos dar um acabamento na parte superior, tanto interno como externo, e na parte inferior, e pindando a parte. E o próximo e último será a testeira. Para dar acabamento na parte superior, vou usar essa mesma dobra de um lado e outro, sendo que vou colar diretamente aqui assim e também nas laterais, para que essa peça cubra essa abertura aqui de onde sai o leite, a tampinha. Sempre trabalhando do avesso. Você deixa mais ou menos 1 centímetro e faz chanfrado. Essas duas partes já é calcada da própria caixa. Aqui a gente vai ter que marcar, pode ser com a ponta da tesoura. E também calcar para dar o acabamento. Feito. Você colocar aqui em cima e colar. Passa a cola deixando uma margem para que ela não transborde. Põe no meio. E coloca na superfície. Com auxílio da régua ou da tesoura. Olha aí que lindo acabamento. Não se vê mais a abertura da tampinha do leite. Aqui também não se vê o desnível da caixa. E agora será a parte externa, tanto a parte superior como inferior e por trás. Na parte superior, como vocês veem aqui no desenho, e tem esses desníveis, eu vou aproveitar para fazer aquele mesmo estilo da caixinha que fiz para a parte inferior. Vou passar para ter essa margenzinha, para ter a margem aqui. Por isso que antes de pôr essa base, eu já vou colocar o fundo para prender tudo no momento só.
E uma boa observação que você tem que fazer é sempre estar fazendo as medidas, porque quando você a reveste, ele vai aumentando. Então agora ela está com 10 centímetros e para isso você vai ter que cobrir de 10 centímetros. Você, como vem aqui, eles não têm os 10 centímetros, então a gente vai ter que ultrapassar aqui. E o que é que eu vou fazer? Vou criar uma margem, dobrar, para quando ele virar, já dar o acabamento também que eu desenhei, que é essa bordinha assim, ó. Que dá o acabamento aqui, com esse desenhozinho de borda que está aqui no esboço. Lembrando, sempre trabalhar do lado avesso, marco os 10 centímetros, superior e inferior. Mais 1 centímetro, que será o acabamento. E para frente você deixa 8 milímetros, que é para dar o acabamento no acabamento. Vocês vão entender daqui a pouco que eu explico. Antes de cortar, calcar. Você dá a dobra, né? Na parte que vai ser calcada. Esse aqui também será calcado. E nos 8 centímetros será o corte dos dois lados. Calca os que não tinha marcação, né, da caixa. E essa é a dobra que eu falei que ia te explicar, que é para quando colar, e ó, quando colar, ter esse acabamento assim, ó. Aqui, ó. Aí antes de colar, tem que colar aqui mesmo. É importante calcar bem para que fique aqui na perfeita. Essa pronta será colada. Agora falta só a parte superior e inferior e a testeira. Agora iremos fazer a cobertura da parte superior, lembrando sempre de medir, porque já foi revestido os 4 lados, para que a peça encaixe bem, porque depois ela vai ter uma borda de acabamento. Inicialmente ela começa com 6,2 e ela vai para 6,5 e lateral 10. Sempre virando ao contrário. Um centímetro. Repete nas todas as bordas. Esse é o primeiro calco. E aqui também. Nessas não precisa, já tem a dobradura da própria caixa. Para dar um acabamento aqui, para não ficar o corte, eu vou marcar como marquei na outra, na base superior, e marcar aqui também. Essa base aqui sempre menor que essa de 1 centímetro, então 8 milímetros ou um pouquinho menos.
não menos que 8 milímetros a 7 milímetros, senão não vai dar para a dobradura cobrir direitinho e segurar firme com a colagem. Como essa dobradura, se eu fosse dar essas duas voltas e essa para cá, ia dar volume na parte interna, então resolvi fazer chanfrado mesmo, porque já vai ter o acabamento feito isso aqui, ó. E ele já vai colar por todos os lados. Então retirei esse cano. E assim ficou a peça. Colar essas partes aqui, que dão acabamento, antes de colar a peça em cima do oratório. Peça pronta, agora é só colar. Peito superior, agora falta só a parte inferior e a testeira. Isso aqui é uma outra forma também de fazer. Para que você possa se guiar pelas medidas, é só colocar a peça onde vai ser feito o acabamento, riscar e trabalhar em cima desse guia. Calcar, colar, virar e depois é só fazer o acabamento. Para dar volume, sempre chanfrar. Agora falta só fazer a testeira. Como o papel cartão da caixa tem só um lado, eu vou colar pastel, aqui corto o desenho e colo na testeira. Medi o tamanho. Aqui ficou com 10,5. Vou querer uma testeira de 3 centímetros. Como vocês estão vendo, eu não estou passando a caneta, porque aqui eu tenho que fazer pelo lado já que vai ficar. Então, eu vou ter a margem e depois é que eu vou cortar o formato que desenhei. Dez e meio, procuro o centro, será 5,2,5, né? Milímetro aqui. Nas laterais, parte inferior, marco 1 centímetro para ter a margem do desenho que eu quero. O desenho que eu criar aqui a mão livre não tem problema, porque eu vou tirar e depois espelhar para marcar o outro lado. Aí bem no centro aqui, ó, e ele veio esse mesmo, se vira ao contrário,
e ele vai dar o desenho do outro lado. Pode calcar para marcar e dar o corte. E assim ficou pronto. Vê como é fácil de fazer espelhando? E agora é só aplicar. Como vocês perceberam, coloquei bastante cola na testeira. E que sempre que você começar um trabalho novo, faça sempre duas peças, montando uma e deixando a outra sem montar. Por quê? Essa segunda servirá de matriz para você fazer várias. E agora, vamos lá fora usar a tinta spray. E tem que ser sempre usado em lugar aberto. E assim ficou pronto. Como vocês viram, foi pintado em spray. Esse spray é muito bom, porque ele é semi-brilho e ele dá esse acabamento lindo, ó. Caso queira pintar a parte interna, eu aconselho pintar antes de fazer o revestimento externo. E quem queira deixar sem pintar, você coloca um tecido, né, para proteger a parte interna. Ele pode estar ou não feito com acabamento. E assim ele ficou pronto. Ficou bonito, né? E antes de terminar, vamos fazer o detalhe final, que foi esse daqui. Esses desenhos aqui feitos com lápis. E vou fazer com o mesmo papel da caixa do leite. Aqui eu já tenho um gabarito. Para que não fique a marca, eu vou fazer inverso. E aqui eu marquei os dois, né? Um para um lado, outro para o outro. Como vocês viram, eu fiz ao avesso a caixa, porque eu vou usar esse lado alumínio para que fique o detalhe. Então o risco vai ficar atrás. E o gabarito pode ser do desenho que você quiser, né? Você vai ter que desenhar a mão, a solto. No caso eu fiz aqui assim. Recortei, sabendo que o gabarito é sempre o desenho que você vai criar, então você faz ele antes, a mão no caso, eu fiz aqui assim, recortei, então eu tive um para fazer os dois, você faz de um lado e vira do outro. Fiz ao avesso da caixa, né, na parte do desenho, porque esse alumínio é que vai ser o acabamento. Igual do esboço. E a partir de agora, vamos para o segundo oratório.